Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Hoje, dia 23 de maio de 2020, nós vamos agora estar fazendo as transmissões, o compartilhamento nas redes sociais, WhatsApp, no próprio Facebook aqui. Enquanto isso, vocês vão entrando aí para a gente. Daqui a pouquinho, nós vamos bater um papo super bacana com o nosso entrevistado dessa tarde de sábado. Daqui a pouquinho, ele vai dar as ponderações iniciais aí para vocês, tá bom? Vamos bater um papo com vocês, tá? Enquanto isso, a gente vai compartilhando nas redes sociais, ok? Vou pegar aqui. Aguarda só um minutinho aí que a gente já vai começar aí esse bate-papo bem bacana com o pastor Jean Carlos. Já é bem conhecido aqui em Paraíso, região. Nós estaremos aí falando sobre diversos temas, vários assuntos a gente abordaremos aí, e ele vai passar um pouquinho da experiência dele, do conhecimento, daquilo que ele tem para passar para a gente, tá bom? Então, só um minutinho, que a gente já vai pegando aqui o link para poder tá compartilhando, tá bom? Apertar mudo aqui, para tudo ok. Bom, deixa eu só compartilhar aqui alguns grupos, rapidinho, que aí tem pessoas que vai estar me ajudando aqui também nesse compartilhamento, tá? Temos aí pessoas que vai estar nos assessorando através das redes sociais. Já temos pessoas entrando aí. Daqui uns 30 segundinhos a gente já inicia o bate-papo aí desta tarde de sábado. Um bate-papo bem bacana. Guarda só um minutinho aí, pessoal. Tá só que fazendo os compartilhamentos aí, né? Bom, então, pessoal, agora é para valer. Muito boa tarde, pastor Jean, seja muito bem-vindo aí nesta nossa live, bate-papo aqui no Facebook. É um prazer muito grande ter a sua participação aqui conosco nessa tarde, onde nós iremos abordar aí vários assuntos. E para começar, como é de costume, eu gostaria de pedir que o senhor pudesse se apresentar, falar um pouquinho da sua biografia. Fique à vontade, pastor. Boa tarde, Bambam, tudo bem? Eu sou o Jean Carlos, sou pastor da Igreja Batista Ágape desde 2006 e sou casado com a Íria, tenho 3 filhos e sirvo numa congregação aqui da nossa cidade, né? E também estou servindo em outras igrejas no campo eclesiástico e fazendo um trabalho já aí com o pessoal mesmo no sacerdócio. Então é um prazer estar com você aí, Bambam. Ótimo. Se o senhor quiser falar um pouquinho aonde essas igrejas, o estado, cidade, pode ficar à vontade. Tá. Então, a Igreja Batista Ágape, ela nasceu em Paraíso, ela é filha da Igreja Getsemane de Palmas, que o pastor Joaquim plantou essa igreja aqui uns anos atrás, né? E certo. Veio o primeiro casal de pastores, depois mudou os pastores, e aí, posteriormente, nós fomos convidados para assumir o pastorado da Igreja Batista Ágape em Paraíso. Essa igreja ela já passou por vários momentos de transição no nosso pastoreio, né? Então é importante falar do nosso pastoreio. E sim, hoje nós estamos no estado do Rio de Janeiro, estamos em Goiás e alguns lugares do Tocantins. Nós temos uma igreja em Palmas, uma igreja em Paraíso, temos também uma igreja que está junto conosco em Paraupebas, que é a Igreja Batista Renovo, do grande pastor Josiel, e em Queimados, Rio de Janeiro, Catalão, está lá também a Igreja Batista Ágape, filha da Igreja de Paraíso, e estamos aí caminhando em fé, Bambam. Hoje nós temos aproximadamente, juntando todas essas igrejas, nós temos umas 1.000
mil e poucas pessoas, 1.300, 1.200 pessoas, mais ou menos, no geral, né, dessas igrejas de membresia, entre membros e congregandos. Que bacana, pastor. E para a gente começar, a gente sabe que desde fevereiro para março aí, tanto o Brasil, o estado do Tocantins e a nossa cidade de Paraíso vive esse problema que se instalou no mundo, que é a pandemia, o Covid-19, né, ou o novo coronavírus. E eu gostaria de saber do senhor um pouquinho qual a sua visão, o que o senhor acha disso, seja como cidadão, como homem e como pastor também. Só pode dar a sua versão aí, fique muito à vontade em relação a isso. Então, o Covid-19, ele começou lá em Wuhan, né, na China, e segundo alguns dizem, foi média de novembro. Aqui no Brasil já foi notificado, as cidades, estados, eles tiveram notificação pelo Ministério da Saúde ainda em janeiro, né, parece que dezembro para janeiro, e hoje nós enfrentamos o pico maior desta pandemia, né? Então, nós estamos enfrentando, como pastor, como gente, né, como cidadão, eu nunca tinha visto algo nessa forma, né? Já enfrentamos várias enfermidades, já enfrentamos várias situações a nível de Brasil. Eu tenho 47 anos, então já tenho quase um meio século de vida, né? Então a gente já viu bastante coisa, mas nesse tipo que atingiu o nosso país, eu ainda não tinha visto. E isso, para todos nós, que é da geração de 1970, 60, é algo muito novo, né? Então eu vejo assim com vários olhares de fazer leituras, adaptações, você ter que aprender a lidar com a situação, e ainda mais no caso eu que trabalho com pessoas, comunidades, né? Então você tem que se adaptar e trazer soluções, porque hoje você vê muitas pessoas que querem brigar, e poucas trazendo soluções. Então a gente tem que trabalhar para buscar soluções a respeito do que estamos enfrentando. Quando houve a gripe suína, que é a H1N1, né? Ela veio no Brasil e ela tinha um impacto, houve um barulho muito grande, né? E muitas pessoas, elas realmente enfrentaram, por não saber como que havia o enfrentamento das nações no Brasil. Inclusive, eu perdi uma irmã também com a H1N1. Quando houve a H1N1, eu tive essa infelicidade de perder uma irmã com a gripe suína, e pelo fato de líderes religiosos, que minha irmã ela adquiriu a H1N1 dentro de um contexto de um retiro espiritual. Então, na época, ela era de Goiás, e em Goiás o pico estava muito alto. Então, foi dada uma recomendação para que não houvesse aglomerações, retiros, congressos, e o líder, ele escolheu não obedecer. E a minha irmã, ela adquiriu o H1N1 nesse retiro, e ela veio, posteriormente a esse retiro, 7 dias ela veio falecer, porque não havia nenhum recurso, não havia nada que pudesse ter resposta quando chegou a H1N1 no Brasil, né? Então, eu acho que esse momento, nós precisamos pegar a história, tirar lições e trazer, contextualizar para o que estamos enfrentando hoje. Entendi. E continuando esse assunto do coronavírus, nós percebemos, pastor, que está existindo muitas crises, né? E quando eu falo de crises, tem a crise econômica, que afeta as pessoas diretamente, as pessoas que perdem seus empregos, que têm família para sustentar, e tudo isso gera uma cadeia, né? Um perde emprego, que o outro também já perde, uma empresa que fecha, impostos que deixam de ser arrecadados. O que o senhor pode falar em relação a isso? Então, Bambam, como eu acabei de falar, só quem está na liderança de alguma organização sabe como está sendo difícil lidar com isso. Muitas pessoas falam dos governadores, dos prefeitos, do presidente, mas só quem está na linha de frente sabe das responsabilidades que tem em lidar com isso. Então,
nós sabemos que o isolamento, ele tem a sua necessidade, mas sabemos também que o isolamento, ele vai trazer outras consequências e que precisa ser tomado decisões de acordo com cada realidade. Então, como eu acabei de dizer, lá, quando veio o H1N1 para o Brasil, e na cidade lá em Catalão, que a minha família morava, houve-se recomendações, alguns líderes religiosos não observaram, e a minha irmã, ela foi vítima desse não observar, né, dessas decisões. Então, eu acho que hoje, para prefeitos, governadores, pastores, padres, líderes comunitários, líderes de projetos sociais, precisa pensar muito bem sobre cada decisão e como que você vai tomar essas decisões e que cada localidade tem uma realidade. Então, eu penso que as decisões, elas precisam ser tomadas dentro da realidade de cada local, né? Então, quando veio para Paraíso, a nossa comunidade, a Igreja Batista Ágape, ela foi uma das primeiras a fechar as portas, né, no sentido de realmente ver como que ia ficar, para depois tomar outras iniciativas, né? Então, eu vejo isso, que eu até escrevi hoje algo nas minhas redes sociais, que você não vê memoriais ou estátuas ou placas de homenagem para aqueles que só criticam, né? Então, você não vê. Você vai ver memoriais, você vai ver placas, você vai ver outras coisas para aqueles que trazem respostas e para aqueles que são soluções, para aquele que é solução para uma situação. Então, hoje, nós precisamos criticar menos e trazer soluções para a nossa sociedade. Certo. E continuando falando sobre crise, além da crise econômica, nós sabemos que vivemos também, vemos muitas pessoas com crises existenciais, crises de relacionamento entre marido e mulher, devido a essa quarentena, que as pessoas têm ficado muito mais tempo próximas uma da outra, porque a gente sabe que vivemos num século XXI e esse mundo globalizado, ele leva as famílias a terem muitas ações, cada um tem o seu trabalho, cada um tem os seus compromissos, tem os seus objetivos, curso com os filhos, enfim, toda essa correria. O que o senhor pode falar para as pessoas que às vezes estão passando por esse tipo de situação, de crise existencial, emocional, enfim? Vamos fazer uma tricotomia nisso aí. Vamos primeiro para as questões crises existenciais, né? Principalmente no ambiente familiar. O Paulo Júnior Borges é um grande pensador dos nossos dias, o Paulo Borges Júnior, né? Lá o líder do Ministério Sal da Terra, ele diz o seguinte: você quer ver uma fundação, ele é um engenheiro, né? Você quer ver uma fundação, você balance aquela estrutura para ver o que vai sair dessa fundação. Então, o que nós estamos enfrentando hoje, dentro de um contexto familiar, não é por causa do Covid, é pelo fato das famílias elas viverem um distanciamento dentro das suas casas, elas vivem mais, não um lar, mas uma hospedagem, e hoje elas vão tendo que conviver dentro do dia a dia. E isso está gerando crise. Crise por quê? Porque o filho vai ter que aprender a lidar com o seu pai, o pai vai ter que aprender a se relacionar com a sua esposa, a esposa com o marido, e aí você vai ver tudo isso acontecendo. Você vê que hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa muito inteligente, e ela disse que ela, num certo sentido, entre aspas, né, ela estava gostando dessa crise porque a filha dela estava aprendendo a cozinhar. Então, essa crise fez com que a filha ficasse mais dentro de casa e aprendesse a cozinhar. Então, são coisas que, algum tempo atrás, seriam básico, né? E hoje nós estamos vendo que é como se fosse uma raridade. Então, hoje as famílias estão tendo que dispensar funcionários, elas estão tendo que aprender a fazer as suas coisas de casa, elas estão tendo que reaprender a viver juntos, né? Então, isso tem o seu lado positivo. O outro ponto que você fez a pergunta é sobre a crise existencial. Então, para quem é cristão,
este momento é apenas uma conscientização daquilo que Jesus falou. Jesus falou que isso ia acontecer. Haveria pragas, haveria guerras, haveria pandemias, haveria tantas dessas coisas, mas isso não era o fim. Isso não é o fim, é apenas o princípio das dores. Está escrito lá nos evangelhos. Então, para o cristão, não é um momento de crise existencial, porque ele sabe muito bem que tudo que está acontecendo já foi escrito e já está profetizado na Bíblia e vai caminhar para isso aí mesmo. Então, no aspecto religioso, teológico, não tem nada errado, está tudo certo. Não sei se você está me entendendo, e quem está me ouvindo, né? Então, no aspecto bíblico, já está escrito, e vai acontecer outras coisas, vai ter outras pandemias, e vai ter outras situações antes da volta de Cristo e antes do juízo final sobre a terra. Então, na questão existencial, quem está em crise existencial? Quem não tem um fundamento. Que fundamento é esse? Fundamento de fé. Quem não tem fundamento de fé, ele fica sem norte. Por que ele fica sem norte? Porque ele não sabe o que tem pós-vida. Porque ele não tem uma base, ele não tem ali o alicerce para a sua existência. Então, quem é cristão, ele sabe de onde ele veio, onde ele está e para onde ele vai voltar. Então, ele sabe muito bem a sua essência, né? É como o pensador, ele falou, né? Se penso, logo existo. Penso, logo existo. Por quê? Porque esse pensar sobre a minha raiz, sobre a minha existência, sobre a minha origem, faz com que tudo esteja certo e eu tenho consciência de que eu vou voltar para o lugar que está predestinado para isso. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, o que vai virar a sociedade com isso? Então, nós tivemos a Revolução Francesa, nós tivemos a Revolução do Iluminismo, nós tivemos a Revolução da tecnologia, tivemos várias revoluções que a humanidade passou, né? A industrial e assim por diante. Eu vejo que esse momento é um momento de quê? De uma nova era. Não é a nova era que os cristãos falam que é a nova era do diabo. Não, mas é uma nova era de transição da humanidade. Assim como houve outros momentos, haverá este momento, né? Quando houve a peste negra, se eu não me engano, um grande pensador, ele criou várias ferramentas para os nossos dias. Então, esse momento agora, eu tenho visto o quê? Que é um momento de você tomar um novo direcionamento, o que você vai fazer, como que você vai lidar com a vida, como você vai lidar com os relacionamentos, como você vai lidar com tudo que está à sua volta, porque meu filho voltou, meu filho tem 9 anos, ele está tendo aula online. Então, para ele, que eu nunca deixei ele mexer num computador, e ele tendo que assistir aula pelo alguns aplicativos que tem aí, como esse que nós estamos falando, então para ele é muito novo, onde os colegas estão na casa deles, mas estão com uniforme, tem a apostila, tem um professor lá, o professor tem mais de 50 anos, não sabe lidar com tecnologia, então isso tudo para nós é uma nova era, é um novo começo de vários aspectos. Eu conversando com uma pessoa, o meu genro, que ele é da área de tecnologia, e ele está lá em São José dos Campos, que é o berço da tecnologia no Brasil, ele disse o seguinte, que antes uma tecnologia demorava 5, 10 anos, agora é questão de meses. Em questão de meses, essas tecnologias vão ser liberadas para a população. Por quê? Porque é uma nova era. Então, nós estamos vivendo uma nova era onde cada pessoa ela vai ter que o quê? Se redescobrir, ela vai ter que reaprender, ela vai ter que aprender, porque essa é a realidade que nós temos. Então, o pessoal fica assim, não, porque semana que vem vai ser a vacina, não, daqui... Nós vamos compreender que daqui para frente, muitas coisas elas vão ter que ser um novo começo, um novo normal e assim por diante. É verdade. Inclusive, assim, como a gente sabe que muitas pessoas perderam seus empregos, enfim, em contrapartida, a gente vê outro lado também que as pessoas já estão se adequando, se readequando, se adaptando. Por exemplo, no Brasil, o delivery ele era usado, mas não da forma que está sendo usado hoje. As pessoas estão nas suas casas, pedem alimento, pedem lanche, faz suas compras de supermercado, enfim, hoje... esse lado do delivery, ele se aflorou muito, então você vê muito esses entregadores, né, esses entregadores de aplicativos trabalhando e rodando a cidade inteira, então
tem um lado positivo em relação a isso, né? Só mandar um abraço aí para Ami João Gilberto, que mandou boa tarde para a gente aí, o pessoal que está participando, muito boa tarde para vocês, muito obrigado pela participação. E agora, pastor, nós vamos falar sobre, deixa eu só pegar aqui, nós já falamos um pouco sobre a questão das crises, né, a crise econômica, a crise existencial, e eu acho que algo que é semelhante também, que tem levado muitas pessoas a ter um grau de ansiedade muito grande. Por exemplo, nos Estados Unidos, as pessoas, por antigamente já ter muito esse grau de ansiedade aflorado, descontam tudo no alimento. Não tem muito o que fazer, não tem um shopping para ir, não tem uma academia para fazer, não tem uma praça para ir, enfim. Então as pessoas estão mais em confinamento. E em relação a isso, as pessoas têm entrado numa situação muito perigosa, que é a ansiedade. A ansiedade, ela leva a tragédias absurdas. O que o senhor pode falar um pouco sobre ansiedade, ou alguma recomendação que o senhor pode dar, enfim, o norte? Fica à vontade. Ok. Então, a ansiedade, ela não é de agora. Você vê que lá em Provérbios, lá no Antigo Testamento, Salomão já falava sobre a ansiedade que adoece o coração. Você vai ver nos dias de Jesus, né, há mais de 2000 anos atrás, ele vai falar sobre a ansiedade. E ainda vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Então, ele vai falar sobre olhar para os animais, olhar para as árvores, olhar tudo assim. E os apóstolos também, eles também vão escrever, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Lançando sobre ele, o apóstolo Pedro escreveu, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano, e bater a porta à ansiedade, num certo sentido, é normal. O não normal é essa ansiedade tomar conta. Então, a ansiedade, ela pode bater a porta, ela pode encontrar o lugar e ela pode fazer hospedagem. O que não pode acontecer é fazer hospedagem. Por quê? Porque a partir do momento que a ansiedade, ela faz uma hospedagem, ela vai encontrar lugares na nossa vida, na nossa casa, no nosso contexto social, familiar, e que vai trazer terríveis malefícios a respeito da vida mesmo, né? Então, a pessoa ela vai começar com a síndrome de pânico, ela vai começar a comer muito, ou ela vai deixar de comer, porque tem pessoas que comem muito, né? Tem pessoas que comem nada, ela trava, ela não consegue comer. Tem outras pessoas que elas não conseguem produzir. A ansiedade, ela vai causando essas coisas. Então, a ansiedade pode bater na porta, mas ela não pode fazer morada. Então, como que eu faço para não fazer morada? Eu buscando ferramentas que vão me tirar dessa ansiedade, respostas. Então, por isso que a Bíblia fala sobre lançar sobre ele. Ele quem? Deus. Conversar com Deus, ter intimidade com Deus. Buscar pessoas que eu possa despejar, né? Muitas vezes eu não tenho uma fé em Deus ao ponto de acreditar que ele está me ouvindo. Então eu vou buscar, se eu não tenho essa fé, eu vou buscar em pessoas que possam me ouvir, possam conversar comigo, possam deixar eu descarregar o caminhão. A gente gosta de falar isso, né? Então vai descarregar o caminhão ou vai vomitar tudo aquilo que está trazendo malefícios para a pessoa. Então, é muito importante nós termos essa dinâmica. Você pode ver que muitos profissionais da área da saúde emocional, eles trabalham no aspecto de quê? De fazer com que a pessoa ponha para fora. Porque se ela continuar ali dentro dela, encontrando lugar, ela vai adoecer. Por quê? Porque nós não fomos criados, nós não fomos formados para receber enfermidades. Nós temos uma estrutura biológica que ela precisa gerar vida, e isso é muito importante. Entendi. E continuando o assunto de ansiedade, estou falando aí, me veio à memória, porque tem principalmente adolescente, a gente vê muito sobre isso, pessoas que entram já para o ramo por causa da ansiedade ali, de não ter muito o que fazer. Eu tenho uma filha adolescente, a gente vira e mexe, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não posso sair, eu fico mais em casa, eu fico preso, porque é uma recomendação
das autoridades de saúde que fique mais em casa, que você tome cuidados, porque às vezes esse adolescente ele pode ir para a rua, pegar talvez esse vírus de alguém e trazer para casa. E em casa normalmente tem pessoas idosas, não são todas as casas, mas normalmente tem. E os idosos são as pessoas que já estão no grupo de risco e podem, se pegar essa doença e não tiver uma estrutura preparada, tanto de imunidade baixa, já ter problemas, doenças congênitas, problemas cardíacos e problemas respiratórios, essas pessoas, elas podem realmente vir até a óbito, né? A gente vê vários casos aí acontecendo no mundo. E a gente vê essa juventude entrando para o lado da anorexia, né? Então, às vezes a pessoa come muito, às vezes não come nada, come, coloca para fora, porque gera um conflito interno nela. Então, eu acho que quando ela procura uma ajuda, seja essa ajuda em Deus ou nas pessoas que podem ajudar, porque nós sabemos que tem pessoas que não ajudam, mas se você procurar uma pessoa onde ela vai te dar uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo, de conforto, de otimismo, para que você possa romper essas barreiras, eu acho que aí já é bastante válido, né? Então, nós precisamos saber que o quê? Que quando eu tenho uma estrutura, e essa estrutura ela é fundamentada dentro de um alicerce bem feito, eu vou suportar essas situações da vida. Nós vivemos num contexto onde os pais não conversam com os filhos. Nós vivemos num contexto onde há pouco relacionamento. Por que tem muitas pessoas hoje, elas estão vivendo essa crise familiar, né? Até os meios de comunicação estão falando muito sobre a violência doméstica. Porque nós saímos da essência, né? Então, a essência é o quê? Que Deus nos fez para habitar em família. E essa família, ela precisa crescer junto. Essa família precisa construir junto. E aí nós vivemos isso fora do ambiente familiar. Quando chega nas comunidades, igrejas e assim por diante, nós temos uma busca por uma falsa felicidade, né? Você pode ver muitos lugares hoje que não estão mais preocupados em oferecer um crescimento financeiro, um crescimento social, do que realmente crescer num contexto interno e social, né? Social, como falo, de socialização. Então, tudo isso vem atrapalhando. Você pega... Por que adolescentes vivem em crise, muitas vezes? Não é de agora por causa do Covid. Os adolescentes vivem em crise porque eles estão órfãos de pais vivos. Muitos pais não estão sabendo lidar com adolescentes. Muitos pais não estão sabendo conversar. Muitos líderes religiosos não sabem lidar com adolescentes. Não sabem conversar, não sabem viver o timing deles. Então, nós precisamos realmente trabalhar esses aspectos todos. Então, você vê que não é o dinheiro que te livra dessas coisas. Porque se fosse o dinheiro, o Japão, China, que são países de primeiro mundo, não teria tanto suicídio, não teria tanta coisa dentro que a depressão, a ansiedade gera. E esses países estão lá e estão enfrentando isso lá em cima. São o top, né? Tá lá em cima mesmo, na escada. Então não é isso. E a gente vê que tem muita gente que às vezes não tem nada e ele vive bem, mas também tem aqueles que não tem nada e eles vivem numa crise. Por quê? Porque tem muitos que acham que o que vai resolver o problema deles é ter um recurso, é ter um carro, e não é isso. É realmente você ser resolvido internamente. Você saber quem é você, de onde você veio e para onde você quer chegar. Isso parte de uma forma geral. Isso é com criança, isso é com adolescente, isso é com adulto, isso é com um ancião. A Amy aqui, inclusive, ela dá uma dica bem bacana aqui, ó. Ouvir bons hinos também ajuda muito e dá uma esperança. Ela deixou aqui essa mensagem aqui para a pessoa que tem ansiedade. Então, a ideia dela, a dica dela é que realmente ouvir hinos ajuda a passar por esse problema, né? Pastor, continuando, nós queremos conversar sobre um outro assunto que, de certa forma, é delicado, mas não podemos deixar de conversar. Eu tive, inclusive, essa semana, indo a gente pode dizer, mais nas pontas da cidade, ou seja, onde tem realmente as famílias mais carentes,
onde as pessoas hoje, principalmente nos dias atuais, a gente sabe que sempre teve, mas hoje nos dias atuais está mais difícil ainda. A gente vê famílias que não têm o que comer dentro de casa, crianças que não têm o que comer dentro de casa. E a gente, andando nas ruas, eu vejo algumas pessoas fazerem algumas perguntas. O governo federal ajudou, o governo não sei o que ajudou. Cadê os vereadores? Cadê os pastores? Cadê as igrejas? E, assim, para responder essa pergunta, eu tenho certeza que o senhor já tem essa resposta, porque a gente sabe que um dos papéis fundamentais da igreja é o papel social. Né? E esse papel social, Paraíso, a gente percebe e vê que as igrejas têm feito. O que o senhor pode falar em relação a isso? Então, vamos lá. Como eu disse, você fez várias perguntas dentro de um assunto, né? A primeira coisa que nós precisamos ver, e eu vou falar com quem sabe o que está falando, né? Nossa igreja ela tem um trabalho já de um longo tempo na área social, assistimos várias pessoas, hoje mesmo nós em parceria com o projeto Lutando para Salvar Vidas, semanalmente nós atendemos em torno de 70 famílias, essas 70 famílias, elas têm aí 3, 4 pessoas, uma vez por semana nós atendemos essas famílias com uma sopa, com uma assistência, famílias que têm uma crise maior, a gente providencia algo que esteja dentro do contexto, então é muito importante nós sabermos a respeito disso aí. No aspecto governamental, tratando-se do nosso estado, Tocantins, e da nossa cidade, Paraíso. Para quem realmente também anda, conversa com essas pessoas, nós temos 2 lados da moeda. O primeiro lado da moeda é que tem muita gente que ela quer se aproveitar da mazela. Então, tem gente que não quer trabalhar, tem gente que não quer produzir, tem gente que não é por falta de emprego, não é por falta de opção, mas tem gente que realmente ela se acomoda na vida e ela não quer fazer nada, ela quer realmente viver da boa vontade dos outros, né? Tanto que quando nós, como Igreja Batista Ágape, nós vamos fazer assistência a uma família, nós temos pessoas que vão até aquela localização, né? Pelos anos de experiência, nós começamos a aprender a lidar com isso, nós vamos àquela localidade, olhamos se aquela família realmente está precisando, fazemos algumas triagens a respeito daquele, se tiver um chefe de família, se ele está precisando de um emprego, aí providenciamos para ele trabalhar, seja se ele não tem qualificação profissional, eu sei que ele pode trabalhar numa diária, então nós trabalhamos a recolocação dessa pessoa com o network que nós temos de relacionamento. Então, nós vemos que em Paraíso hoje, se você observar a quantidade de pessoas que elas não têm recurso, recurso em situação de miséria, me entenda bem, aquela pessoa que ela não tem um pão, não tem um arroz, não tem nada em casa. Ela é uma quantidade, porcentagem muito pequena, né? Eu conheço muitos lugares do Brasil, você quase não vê moradores de rua em Paraíso, você vê pessoas que têm problema com droga, mas moradores de rua você não vê quase essas pessoas. Você não vê tantas pessoas que elas não têm nada em casa. Muitas pessoas têm comida, tem alguma coisa, e outras pessoas, elas são realmente essas pessoas que elas não querem fazer nada, ela não quer, ela quer viver de ganhar a cesta básica, então ela não quer se preocupar com outras coisas, então isso também é um problema. Então eu gosto muito do pensamento do quê? Que nós não podemos apenas dar o peixe, nós temos que ensinar a pescar. Então dar o peixe é por um momento de urgência, ensinar a pescar é para o resto da vida. Então, nós vemos hoje em Paraíso que esse contexto, ele tem uma gama muito grande, né, dentro desse contexto. Isso tratando de quê? Dos bairros mais pobres e também nos bairros de classe média, que tem pessoas aí que são representantes comerciais, que eles não estão recebendo recurso, já tem 3, 4 meses, e aí a corda aperta. Quem é a pessoa que nunca passou por um aperto financeiro, que nunca faltou, que não teve que receber a caridade de alguém, de uma cesta, de uma ajuda, de um empréstimo? Então, raramente, pessoas que têm uma vida longa, nunca aconteceria isso com ela. Então, eu mesmo e minha família, nós já recebemos muita ajuda das pessoas, né, lá atrás.
Então, nós precisamos fazer essa leitura. Então, a respeito desse contexto que nós temos na nossa sociedade, Paraíso do Tocantins, é muito importante ter esse entendimento. Agora, nós vamos ter pessoas que elas vão reclamar de tudo. Nós vamos ter pessoas. Há necessidades, sem sombra de dúvida, há necessidades. O trabalho da igreja evangélica e, inclusive, da igreja católica em Paraíso, ele é muito bom. Eu conheço um trabalho da Dona Dora, eu acho que é a Dona Dora mesmo, que ela faz um trabalho com gestantes, com coisa que é uma maravilha, é um espetáculo. Sempre a Igreja Ágape está abençoando, no sentido assim, mandando algum alimento, mandando alguma coisa que ela precisa, pelo trabalho que ela faz junto à pastoral da família. Então, esse aspecto, a comunidade espírita também tem um trabalho muito grande dentro desse contexto. Então, as entidades religiosas da nossa cidade, elas estão muito presentes. Elas estão presentes, não fazem mais, porque há muitos empecilhos no aspecto de pessoas que são contra essas entidades fazerem essas ajudas humanitárias. Mas eu vejo que Paraíso, dentro desse contexto, tem feito um trabalho de entidades, bem de perto mesmo. Nós temos pessoas mesmo, pessoas físicas, que fazem um trabalho excelente, que ajuda pessoas. Agora, como eu disse, haverá sempre pessoas que você pode dar tudo, e ele vai sempre reclamar, dizer que o governo não faz, que o prefeito não faz, o vereador não faz, o líder comunitário não faz, o pastor não faz, o padre não faz, ninguém faz. Então, haverá essas pessoas. O que nós precisamos fazer? Continuar ajudando quem precisa e quem quer. Nós só podemos ajudar quem quer ser ajudado. Certo. Vamos falar agora sobre o próximo assunto nosso, que é sobre a depressão. E eu lembro, para quem não sabe, eu sou cristão também, inclusive da mesma igreja, Batista Ágape, onde o pastor Jean preside. Antigamente, tinha-se um costume dos evangélicos dizer, ou das pessoas, enfim, no modo geral, dizer que crente não tem depressão. Não sei se você já ouviu as pessoas falarem isso, né? Mas sabemos que é realidade, é um fato, até porque, por ser crente, não é que se transformou uma pessoa de outro mundo, ela vive também os mesmos problemas, tanto quanto todo mundo na sociedade, né? Então, o que você pode falar sobre depressão? É verdade, não é verdade? Acontece? Quais são os caminhos? Enfim. Ok. Bambam, nós precisamos diferenciar o que é depressão, o que é possessão e o que é opressão, né? Então, a possessão é um estado onde a pessoa ela realmente é dominada pela uma entidade, pelo espírito, pelo capeta, pelo nome que você quiser. Então, isso é possessão. A opressão é algo que pode acontecer no campo emocional, pode acontecer no campo espiritual e intelectual da pessoa. Ela se sente oprimida por alguma circunstância que pode chegar na vida dela. E a depressão, ela tem alguns fatores que são até patológicos. Algumas pessoas, elas têm patologias físicas que levam ela a ter essas situações. Também circunstanciais. Ela sofre alguma coisa, né, que ela teve ali na vida dela, uma perda, uma situação que ela não estava esperando, acontece com ela, uma traição, alguma coisa aconteceu que causou fazer com que ela se sinta para baixo, que ela se sinta deprimida. Então, a depressão, todos os mais santos, os mais encapetados, estão sujeitos. Todos estão sujeitos a enfrentar a depressão. Por quê? Porque a depressão, ela está aí dentro de um contexto da nossa vida, da nossa jornada. O que eu não posso deixar? É mais ou menos como a ansiedade também. Eu não posso deixar que essa depressão, ela encontre lugar, ela faça morada e ela toma conta do barraco, né? Então, eu tenho que tomar cuidado para isso, porque a depressão, ela pode chegar, mas ela não pode permanecer. As situações da vida, a diversidade da vida, ela pode chegar e você pode, principalmente, dizer não ou dizer sim. Você pode ver, Jesus foi levado para o deserto. Jesus ficou 40 dias e venceu o deserto. Ele venceu o deserto pelo aquilo que tinha de fundamento na sua vida. O povo de Israel também foi levado ao deserto, mas ficou no deserto 40 anos. Quem determina o tempo que eu vou ficar enfrentando situações adversas? A minha atitude diante das situações.
O povo de Israel, nesse deserto, ele murmurou, ele botou em xeque, ele reclamou, ele não aprendeu a conviver. Houve um monte de contexto, ficou 40 anos. Jesus foi para o deserto, levado por Deus, não foi pelo diabo, mas ele foi aprovado em todas as coisas. Inclusive, ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou, ele não cedeu, ele não deixou lugar. Então, a depressão, ela pode vir, e aí eu posso decidir buscar ajuda, eu posso decidir ficar ali num quarto enjolado e não querer ajuda de ninguém, ou eu posso pedir e falar assim, ó, eu sozinho não dou conta, me ajudem, né? Então, a depressão, ela está aí, né? E são vários fatores que tem aí. A pessoa que fala por ela ser cristã, ela não vai enfrentar a depressão, ela é uma ignorante, ela não conhece a Bíblia, né? Ela não sabe realmente fundamentos bíblicos, ela não estuda, a teologia dela não é a teologia bíblica, né? E, então, é muito... E algumas outras pessoas dizem que é do capeta. Você vê Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, ele sofreu uma depressão, foi bem para a caverna, ficou lá na caverna, que Deus teve que tirar ele da caverna. E ele não estava endemoniado, né? Mas ele enfrentou uma situação que ele deu asa, tomou conta e foi parar dentro da caverna. Então, a depressão, ela bate a porta, aí, se eu vou permitir continuar ou não, é uma decisão da minha vida e daquilo que eu tenho como estrutura. Quando a gente vive isolado, a Bíblia diz que aquele que se isola é falta de sabedoria. Quando eu não vivo com amigos, não tenho pessoas para me relacionar, na nossa comunidade nós chamamos, eu não tenho um discipulador, eu não tenho alguém para me recorrer, certamente eu vou enfrentar lutas sozinhos, né? Vou estar sozinho nas batalhas. Mas se eu tenho alguém para buscar ajuda, se eu vou buscar conselho, se eu vou buscar um help, né? Eu nem sei como pedir ajuda, mas eu tenho alguém para recorrer, aí certamente eu tenho mais possibilidade de sair dali do que qualquer outra. Ok. Agora, pastor, nós vamos para encerrar o assunto, já se passaram aí 40 minutos, você vê como passa rapidão, muito rápido, hein? Né? É rapidinho, rápido. Então assim, a gente normalmente faz a live de 1 hora, teve uma aí que decorreu até bastante tempo, mas eu acho que 1 hora é bacana, a gente consegue abordar esses assuntos e dar uma esclarecida muito boa. E o último assunto que nós vamos conversar agora é sobre, diante de tudo isso que nós conversamos, sobre o coronavírus, a crise, ansiedade, depressão, qual a mensagem que o senhor pode deixar de esperança para as pessoas que às vezes está passando ou por tudo isso ou por alguma dessas situações que nós conversamos? O que o senhor pode deixar de mensagem? Qual o caminho que a pessoa pode buscar para ter isso? Enfim, pode ficar à vontade. Muito bom. Você faz parte da nossa comunidade, né? Nós temos várias pessoas que entraram aí na live, que participaram, que estão participando. Nós trouxemos como resposta, diante dessa situação, uma série de mensagens de esperança. Esperança para os desafios da vida, esperança para investir, esperança para reconstruir e esperança para construir, que vai ser a mensagem de amanhã na nossa comunidade. Então, a Bíblia, ela é um livro de esperança, né? O homem estava perdido e Deus deu esperança para ele, que ele enviaria o Salvador, o Messias, e assim veio Jesus, e nós somos salvos pela graça. A esperança, ela precisa estar no nosso coração. Eu não posso desistir nunca, eu não posso desistir daquilo que Deus tem para a minha vida, eu não posso desistir daquilo que eu sou criado. Eu tenho um porquê estar nessa terra, você tem um porquê de estar aqui nessa terra. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de um erro dos outros, você é fruto de um projeto eterno de Deus. E Deus tem algo com você, Deus deseja fazer algo com você, e você precisa crer nisso e não desistir. Então, não desista nunca. Não desista nunca. Comece a sonhar, comece a ter esperança. As maiores invenções, elas foram criadas em tempos de situações adversas da humanidade. As maiores criações, elas foram geradas dentro de conflitos, de situações adversas. E esse é o tempo da oportunidade para você.
de você realmente falar assim, se eu estou vivendo isso, então eu preciso realmente saber o meu propósito de existência e trazer soluções, eu me reinventar, eu me recriar, eu me melhorar como pai, melhorar como mãe, melhorar como filho, melhorar como pastor, melhorar como líder comunitário. Eu gosto de criticar muito a minha cidade, então o que eu tenho de resposta para essa cidade? Eu gosto de criticar muito o meu estado, a minha nação, então o que eu vou fazer de diferença para que as próximas gerações elas possam desfrutar melhor do que eu já desfruto, porque eu sou da década de 70, né? Então, na década de 80 a gente não tinha quase nada de recurso. Hoje a meninada nem sabe o que é pipa, não sabe o que é tantas coisas aí que é do nosso tempo, porque não tinha dinheiro para ter tecnologia, não tinha recursos que hoje tantas crianças têm. E hoje tem muitos aí que não sabem fazer nada. Então, por quê? Porque uma geração fraca vai gerar uma geração cada vez mais fraca. Uma geração que foi forjada no sofrimento, ela vai gerar uma geração forte, firme, com convicção, com fé, com esperança, sabendo que há dias futuros, há um dia que nos aguarda amanhã é um outro dia, e o dia de hoje, como que você gastou o dia de hoje? Como que você utilizou o dia de hoje? Você passou o dia inteiro na televisão? Você passou o dia inteiro assistindo uma série? Ou você leu um livro para crescer? Ou você fez novos relacionamentos? Ou você está construindo relacionamentos? Ou você serve numa comunidade? O que você fez nessa comunidade? O que você é útil para essa cidade, para esse estado, para essa nação? O que você tem feito para realmente mudar tudo? Então, nós precisamos crer, porque o que acontece? Isso vai passar. Estão falando aí para outubro, novembro, já tem vacina, mas vamos dizer, independente do mês, vai passar. E depois que passar, o que vai ser a história que você vai deixar? Você vai contar uma história assim, eu passei essa pandemia inteira engordando. Eu passei essa pandemia toda enchendo minha barriga. Ou você vai dizer algo que você não... Nessa pandemia eu fiz um curso online, nessa pandemia eu li uns 3, 4 livros, nessa pandemia eu pude investir em tecnologia, nessa pandemia eu aprendi a mexer com o computador, nessa pandemia eu me evoluí, nessa pandemia eu pude ajudar pessoas da minha sociedade. Então, o que eu vou deixar? Então, esperança. Eu preciso ter esperança para novos dias. E os novos dias, quem faz, somos nós. Nós escrevemos o que nós queremos para o futuro. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. O que eu planto hoje, eu vou colher amanhã. O que eu estou plantando hoje? E aí, certamente, eu vou plantar amanhã. Eu sempre digo para mim, Bambam, digo para meus filhos, para minhas filhas, para o meu filho, eu digo o seguinte, que eles precisam ser melhor do que eu e a mãe deles. Então, eu e a Ilha, nós já servimos a comunidade aí há mais de casado, nós temos 26. Então, tem mais de 30 anos que nós servimos igreja. Então, tem 30 anos que nós estamos servindo comunidades em igreja. Então, eu digo para eles precisam ser melhor do que eu e a mãe deles. Precisam crescer mais, saber mais, desenvolver mais. Eu, né, como pai, eu tenho dificuldades com relacionamentos, eu digo para eles, vocês precisam ser melhor do que eu. Se eu não pude estudar em determinadas coisas, vocês têm a oportunidade de estudar. Então, tudo isso deve ser feito. Então, eu digo para o meu filho mais novo, o Lucas, né? Eu digo para ele, eu até fiz um vídeo no meu Instagram, Bambam, essa semana que foi, assim, inspirador, né? Ele tá bombando no Instagram meu lá, que eu falando, estava com ele, e eu estava arrumando ele, fazendo a higiene pessoal dele pela manhã, organizando e tal, e eu coloquei, ele tem um problema de estrabismo, e tava colocando um tampão no olho dele, coloquei o tampão e dei um beijo na testa dele. E aí ele foi, me deu um abraço, e aí eu falei para ele assim, meu filho, você sabia que o pai do seu pai nunca deu um beijo nele? E ele olhou para mim e falou assim, como é que é, pai? O pai do seu pai nunca deu um beijo ou nunca disse eu te amo para ele. Então, meu filho, eu falando para ele, meu filho, quando você crescer, quando você tiver seus filhos, beije os seus filhos, diga eu te amo, abrace eles, desenvolva um relacionamento. Aí ele perguntou assim, tá, pai, por quê? Aí eu falei assim, primeiro, porque a Bíblia ensina isso. E segundo, porque você vai ver que vai fazer bem para vocês. Então eu estava o quê? Fazendo com que aquilo que era maldição na minha família, na minha geração, porque
Salmos 32, Salmo 2, diz que beije o seu filho para que ele não se ire. Então está falando, você beijando o seu filho, você vai evitar que o seu filho fique um iracundo dentro de casa, um cara burrento, uma menina emburrada. Então, beije o seu filho, porque vai chegar tempo que você vai querer beijar e não vai ter beijo, né? Aquele tempo de beijar passou. E aí eu estava falando para ele, então é muito importante isso. Quantas pessoas estão hoje dentro de um contexto familiar, social, igreja, comunidade, que não expressam sentimentos, que não expressam fé, que não expressam esperança. Então eu disse, meu filho, até o seu pai foi uma história, da frente para o seu pai é uma outra história. Então, você não precisa viver a maldição que seu pai viveu, você pode viver a bênção, porque seu pai conheceu Jesus e a bênção veio. Então, a bênção na sua vida é para multiplicar, e é para ir até outras e mil gerações. E ele, então tá bom, pai, muito obrigado. Eu sei que ele não entendeu muita coisa, mas ficou ali. Então, nós precisamos realmente observar essas coisas, olhar para essas coisas e valorizar os relacionamentos. Bambam, só para você ver, eu tenho amizades de quando eu ainda morava, quando eu era adolescente em Taguatinga. Esses dias alguém me achou nas redes sociais e falou assim, Jean, tal, fiquei sabendo que você virou pastor. Eu falei, não virei, né? É vocação, né? Tal. E dentro de um contexto de caminhada, nós temos pessoas com 30 anos, 35 anos de amizade. Sabe? Pessoas que não é interesseiras, pessoas que são amigas. Então, onde que nós passamos, né, eu e Íria, como casal, como família, nós deixamos amigos. Eu tenho visto aqui, tem a Emily que está aí assistindo, que ela e o esposo dela são grandes amigos, né? Quando eles ainda estavam noivos, eles me prometeram a macarronada e até hoje não veio a macarronada. E tem outros aqui que estão participando, que são pessoas que fizeram parte da nossa história. Então, é muito bom você saber que há dias futuros. Então, o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Hoje, eu e Íria temos grandes amigos. No momento da maior diversidade da nossa vida, sabe quem mais apareceu? Os amigos. Os covardes, todos se afastaram. Os amigos se aproximaram. E foram os amigos que fizeram com que a gente levantasse. Então, isso é um motivo de esperança. É motivo da gente ficar firme e saber que há dias melhores e que esses dias melhores são dias debaixo da bênção de Deus. Ótimo, muito bacana. E para fechar, antes de eu encerrar, qual a mensagem que o senhor pode deixar, dê as suas considerações finais, fique muito à vontade para poder falar com as pessoas. As minhas considerações finais, Bambam, é o seguinte, que todos nós possamos ser respostas na vida dos outros, que nós sejamos menos egoístas e mais sociáveis, que a gente pense sempre no legado que vamos deixar, que nós possamos abençoar as pessoas sem esperar receber em troca, que eu possa ser uma pessoa que as pessoas queiram se aproximar e não queiram se distanciar. Uma outra coisa que eu quero deixar também é que isso tudo que nós conversamos hoje precisa ser uma ferramenta do meu crescimento. Vai bater na minha porta, vai chegar até a minha casa, vai chegar até a minha vida, vai chegar na minha família, mas isso não pode encontrar morada e pode estabelecer ali. Pode até bater, mas eu não vou aceitar permanecer. Eu quero realmente o que traz esperança, o que traz vida e o que traz paz. Você sabe, a maioria das pessoas que conhecem a gente, eu tenho uma sogra de 92 anos, a dona Wanda, né? A dona Wanda faz 93 anos esse ano. E ela está bem em casa, né? E morrendo de vontade de ir para a igreja, cultuar a Deus. E para ela não entende muito porque ela está com Alzheimer. Mas a dona Wanda, ela tem uma história das primeiras missionárias que vieram para o Tocantins, que ainda era norte, né? Paraguaína. Ela veio para cá para receber de oferta o que entregava de dízimo na cidade do Rio de Janeiro. E ela passou todos esses anos aqui escrevendo história, fazendo acontecer. Foi a primeira enfermeira no estado aqui do Tocantins, que antiga era o norte, né? Era Lontra. E ela tem história. Toda vez que ela volta em Araguaína, o pessoal
fica assim para ver a mãe Wanda, a enfermeira Wanda. Então ela deixou uma história, e as pessoas contam as histórias dela. E aí eu quero dizer o seguinte, qual será a história que vão contar de nós? Isso faz muita diferença, né? Qual é a história que vão contar de nós? Então estamos escrevendo uma história agora, e que essa história que a gente está escrevendo seja uma história que impacte, né, que venha impactar a vida dos outros. Deus abençoe a sua vida, todos que participaram vão participar. Muito obrigado pela confiança. Deixa aí as suas redes sociais, hashtag, como é que faz para achar o senhor nas redes sociais? Então, você vai me encontrar nas redes sociais, né, PR Jean Carlos, no final 2S. Então, na maioria tá assim, né, Jean Carlos, Jean com G, né, Jean Carlos, tudo junto, Jean Carlos S, né, e você pode ir lá, toda semana tem um devocional, tem uma palavra de fé e esperança, né? Pode fazer um convite também para a igreja. Ah, tá. No momento, nós estamos apenas, né, na questão culto online, a Igreja Ágape online. Então, amanhã, às 19 horas, nós temos aí uma palavra que nós vamos ministrar sobre a última palavra da série, que é Esperança para Construir. Então, o que vai ser depois disso tudo? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso aí, demos até uma pincelada aqui, e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Na segunda-feira, Ágape Kids, que é um culto só para as crianças, também pelo canal da Igreja Batista Ágape, Paraíso, no YouTube. Você se inscreve lá, você recebe. Na quinta-feira, Escola Bíblica. No sábado, RDL, que é Rede de Jovens e Adolescentes, e você vai ser muito bem-vindo. E vamos ver o que vai ser para frente aí, se o governo vai liberar os cultos presenciais, mas de todo jeito nós vamos ter o culto, quando liberar, vamos ter o culto presencial com as devidas medidas, cuidados, e também o online para aqueles que não podem participar do presencial ainda. Tá bom? Ok. Pastor, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui online com a gente, batendo um papo. Foi muito esclarecedor, foi muito produtivo. Eu imagino que vai ser uma mensagem que vai ajudar e alcançar muitas pessoas que precisavam ouvir uma mensagem, umas palavras que o senhor colocou e bem colocado nesta tarde de sábado. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo conosco. É sempre um prazer conversar com o senhor, uma pessoa muito esclarecedora, muito inteligente, sábio, uma pessoa que traz harmonia, traz paz, e para a gente é uma alegria muito grande ter a participação do senhor aqui nesta quase noite aí de sábado, tá? Muito obrigado, Deus abençoe o senhor, abençoe toda a sua família. Muito obrigado, Pampan. Tá bom? Não posso deixar de falar um pessoal que entrou aqui, ó, muito querido, Filhos na Fé, né, a Mujaci, a Dice, o Agenilson, né, a Bruna, Maria de Jesus, né, o Nego também, a Deilson, tem uma turma que entrou aí, que é do coração mesmo, a Deura, né, a Deura uma grande irmã nossa, né, e um abraço para essa turma toda, e que Deus os abençoe. Pessoal, segue a gente aí nas redes sociais também, tá? Nosso Instagram é Kleber Bambam Paraíso, no Facebook também Kleber Bambam Paraíso, nós temos a nossa fanpage, brevemente estaremos aí reativando ela, já está funcionando, mas a gente vai estar fazendo algumas coisas ao vivo aí também nela, a nível de comércio, enfim, então Paraíso Live TV. Então nos acompanhe, nosso perfil no Facebook é o Kleber Rodrigues Pereira, tá? Então nós estamos nas redes sociais, né? Não podemos estar em aglomeração, muito próximo, o culto presencial está suspenso por enquanto, enfim, então a gente tem que manter esse distanciamento social, e com isso a gente tem que usar as ferramentas que nos aproximam, que hoje são as redes sociais e a internet, e ela continua sendo uma ferramenta muito bacana, e a gente tem que aproveitar da melhor forma possível. Muito obrigado, pastor, Deus abençoe, e até uma próxima oportunidade, tá bom? Fiquem todos. Até mais. Muito obrigado aos nossos internautas e telespectadores. Abraço. Até mais, abraço.